TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque à saúde. Começam na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, e segue até o dia 24 de novembro, as inscrições para o vestibular CEDERJ de 2025. São ao todo 90 vagas para o Polo Teresópolis. O governador Cláudio Castro participou da inauguração do Roxy Diner Show e exaltou a força da cultura fluminense. A Escola Firjan SESI abriu inscrições até o dia 13 de novembro para o torneio de robótica First Lego League, e você vai saber como se inscrever. E a Polícia Civil iniciou uma parceria para identificar crianças desaparecidas. O trabalho é desenvolvido com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a empresa Meta. E claro, você vai acompanhar a previsão do tempo para o início da semana. O diálogo com o objetivo de apontar ações em prol de melhorias e de prevenção para as cidades. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate deste sábado, 19 de outubro. Muito obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua companhia. Lembrando que você pode mandar o seu recado, a sua mensagem, participar com a gente por meio das nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Além disso, você tem os nossos perfis no Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã. Por eles, você tem acesso a todas as informações da nossa região de cobertura. E vale lembrar o nosso e-mail e o nosso WhatsApp, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675, para você mandar a sua sugestão de reportagem, fotos, inclusive vídeos referentes à localidade que você mora, um serviço que precisa ser realizado. E além disso, você participa também ao vivo aqui no quadro Você na TVC. A gente começa a edição de hoje trazendo aqui informação importante para você que é de Teresópolis, porque começam na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, e seguem até o dia 24 de novembro as inscrições para o vestibular CEDERJ de 2025 para o primeiro semestre. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cesierj.edu.br/consórcio CEDERJ. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o próximo dia 25 de novembro. Em Teresópolis, o vestibular oferece vagas nos cursos de turismo, são ao todo 30 vagas pela Unirio, geografia também com 30 vagas e pedagogia também com 30 vagas pela UERJ, na modalidade de educação semipresencial. Os cursos terão início no primeiro semestre letivo de 2025. O período para confirmação e validação da inscrição com impressão do comprovante será do dia 30 de dezembro ao dia 4 de janeiro de 2025. E a prova está marcada para o dia 5 de janeiro do ano que vem. E o resultado final vai ser divulgado no dia 20 de janeiro. Os aprovados devem fazer a matrícula e inscrição em disciplina, ou seja, o registro obrigatório da presença direta no aplicativo, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2025, até às 10 horas da noite. Os estudantes também devem estar atentos aos prazos para as matrículas das primeiras, segunda e terceiras reclassificações. Fique atento ao prazo, você que é de Teresópolis e vai participar buscando aí o acesso ao ensino superior, não deixe para a última hora para fazer a sua inscrição. Durante o Outubro Rosa, o mês de reforço e mobilização sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama, que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é o segundo que mais acomete mulheres no país, a nutricionista Marcela Tamiotsu, especialista em nutrição oncológica, destaca uma importante ferramenta contra a doença, a alimentação. Vamos acompanhar a fala da Marcela referente a essas dicas e orientações de prevenção. Bom, geralmente os alimentos de origem vegetal, eles
apresentam um efeito protetor contra o câncer de mama, então devido a algumas substâncias encontradas neles. Por exemplo, as crucíferas, né, em geral brócolis, couve-flor, elas possuem uma substância com potencial antioxidante. As frutas vermelhas possuem também antocianinas, né, que também tem essa função antioxidante. Chá verde, a soja, que possui o fitoestrogênio, que ajuda aí na prevenção da recorrência do câncer de mama em mulheres. Temos as fibras em geral, que por reduzirem os níveis de açúcar e de estrogênio no organismo também contribuem com a prevenção. E temos também alguns alimentos que não são fonte de vegetais, né, como o ômega 3, né, presente aí em peixes como salmão, cavala, sardinha. Então, por ter um potencial anti-inflamatório, o ômega 3 também contribui aí com a prevenção do câncer de mama. Bom, algumas vitaminas especificamente já foram comprovadas também, né, como a vitamina D. Então, pessoas que possuem níveis de vitamina D em dia, né, alto no organismo, também apresentam essa proteção aí com relação ao câncer de mama. Temos também a linhaça, né, que é rica em lignanas, que alguns estudos mais recentes aí demonstraram que ela apresenta um efeito protetor na microbiota intestinal. Com isso também apresenta essa proteção aí contra o câncer. Em contrapartida, nós temos alguns alimentos que favorecem o aparecimento, né, do câncer, especificamente o câncer de mama, como a gordura saturada, tá? Então, alto consumo de gordura saturada que é encontrada aí na carne, geralmente alimentos de origem animal, então manteiga, gordura do leite, gordurinha da carne, a pele do frango, são alimentos fontes de gordura saturada. Os ultraprocessados, né, também tem esse potencial aí de favorecer o surgimento do câncer devido aos aditivos químicos existentes neles. O excesso de peso também está relacionado, vários estudos aí apontam o excesso de peso como um fator favorável ao aparecimento do câncer, especificamente o câncer de mama. E consumo de bebida alcoólica, excesso de açúcar também são contraindicados aí quando a gente quer trabalhar na prevenção. Então, mantendo o peso saudável, fazendo uso de alimentos protetores, evitando esses alimentos que favorecem aí a doença, nós conseguimos ter uma vida bem saudável e com risco diminuído, né? Obrigado, Marcela, por conversar aqui com a gente. São dicas fundamentais, importantes, que a gente, obviamente, traz aqui para você. Falando mais uma vez sobre oportunidades e inscrições, soluções inovadoras para os oceanos. É o tema da temporada 2024-2025 do torneio de robótica First Lego League Challenge, que desafia crianças e jovens a projetar e construir robôs de pequeno, médio e grande porte, além de réplicas em miniaturas feitas com peças de Lego. Para o torneio regional realizado pela Escola Firjan SESI, nos dias 4 e 5 de dezembro, na cidade do Rio de Janeiro, estudantes de 9 a 15 anos de escolas públicas, privadas, ONGs ou de equipe de garagem formada por um grupo de amigos sem vínculo escolar podem se inscrever até o dia 13 de novembro no site torneios-cni.layers.education. E a etapa nacional está prevista para acontecer em março de 2025 em Brasília. Reunidos em times de 4 a 10 integrantes e liderados por 2 técnicos adultos, os jovens têm como objetivo usar a imaginação e a criatividade para investigar problemas do dia a dia da sociedade moderna e buscar soluções inovadoras que contribuam para um mundo melhor. O torneio de robótica First Lego League Challenge envolve 4 avaliações: Core Values, design do robô, desafio do robô, ou seja, isso dentro de uma arena, e projeto de inovação. Não deixe você também de participar, inclusive as escolas de Petrópolis também podem fazer parte dessa programação. A gente muda de assunto, fala agora sobre cultura aqui no Correio Petropolitano Debate, porque o governador Cláudio Castro participou na noite da última quinta-feira
da reabertura do icônico Roxy, o antigo cinema de Copacabana, que estava desativado desde 2021. O empreendimento reabriu as portas com o formato Diner Show, misturando culinária e espetáculos artísticos. Ele fica localizado na Rua Bolívar, na esquina com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O espaço promete encantar o público já com o primeiro espetáculo intitulado Aquele Abraço, que celebra o folclore, as histórias, a energia das diversas regiões brasileiras. O show, inclusive, foi aplaudido pelo cantor Gilberto Gil, que inspirou o roteiro. Vamos, inclusive, acompanhar a fala, nesse momento, do governador Cláudio Castro, referente a essa reabertura. Olha, o Rio de Janeiro voltando cada dia mais esse cenário da cultura, da arte, das grandes casas. Estamos aí com um show de um grande artista internacional, esses dias, inauguração do Roxy, batendo todos os recordes de turista ano a ano, as portas do G20. E a gente fica feliz em esse equipamento lindo, maravilhoso, restaurado, novamente entregue à população do Rio de Janeiro e aos turistas que vêm para cá. É importante termos, de fato, espaços como esse sendo reabertos e a valorização não só desses espaços, mas também dos profissionais que ali atuam. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros, a DDPA, vai emitir alertas em casos de menores desaparecidos com risco iminente de morte ou lesão corporal grave. Esse é o alerta Amber, iniciativa criada nos Estados Unidos e que agora está sendo implementada também no Rio de Janeiro. O trabalho é desenvolvido a partir de uma parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e com a Meta, a empresa responsável pelo Facebook e também pelo Instagram. As informações serão compartilhadas com os usuários destes sites e aplicativos que estiverem em um raio de 160 quilômetros do último local em que a criança ou adolescente tiver sido visto. A ideia é que a localização imediata da vítima, por meio de mensagem, a população terá acesso à foto do menor, bem como a contatos para fornecer informações que auxiliem na investigação. Importantíssimo essa iniciativa, ou seja, a tecnologia também auxiliando aí para a identificação de crianças e adolescentes. Bom, chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para o início da semana. E quem traz as informações é o nosso repórter Eric Portela. Eric, boa tarde para você. Boa noite, Richard. Boa noite para você aí de casa que está nos assistindo. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo informações sobre o clima e a temperatura para esta segunda-feira, dia 21 de outubro. Em Nova Friburgo, a semana se inicia com possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. O céu permanece com muitas nuvens durante toda a segunda-feira e os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia será de chuva pela manhã e durante a tarde. À noite, o tempo se mantém firme. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, há 80% de chance de chuva para a região. O dia será marcado por muitas nuvens no céu e declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Já em Paraíba do Sul, os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 28 graus. Apesar da máxima se manter alta, o dia deve amanhecer bastante nublado e o sol só aparece na parte da tarde. Ainda assim, acompanhado de possibilidade de pancadas de chuva, viu? À noite, não chove. E para finalizar, em Três Rios, há 77% de chance de chuva para este início de semana. O dia será de sol e muitas nuvens no céu. Apenas no período da noite o tempo se mantém firme, sem chuva. As temperaturas vão marcar mínima de 18 e máxima de 28 graus. Esta foi mais uma previsão do tempo. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou, se preferir, com a Defesa Civil, através do número 199. Volto com você, Richard.
Obrigado pelas informações, Eric. Um bom domingo para você. A gente segunda volta aqui com a previsão do tempo para o Correio Petropolitano Debate. Diante disso, a gente vai fazer um rápido intervalo. Volta daqui a pouco para trazer para você uma representação de uma entrevista que nós realizamos aqui no Correio Petropolitano Debate, trazendo os dados referentes a um seminário que foi realizado em Petrópolis e que discutiu saúde e prevenção nas comunidades e nas favelas. Não saia daí porque o intervalo é rápido e a gente volta já já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Dei início aqui a nossa entrevista, Richarles. Mais uma vez quero agradecer a sua disponibilidade para conversar de novo com a gente, né? Você que esteve presencialmente aqui na TV para falar um pouquinho sobre o seminário que foi realizado aqui em Petrópolis e que discutiu, né, saúde, favela, justiça climática e racismo ambiental. Antes da gente dar início efetivamente ao tema, queria que você se apresentasse novamente, por favor. Sim, é Richarles Martins, é pesquisador, coordenador executivo do Plano Integrado de Saúde nas Favelas no Rio de Janeiro.
Maravilha, Richard. Bom, vamos então dar início agora a esse nosso bate-papo. Foi um seminário realizado aqui em Petrópolis nos dias 26 e 27 de agosto. A gente está chegando aí a quase 2 meses, basicamente. E, inclusive, foi divulgada depois uma carta, né, com, digamos assim, um balanço, um resultado das ações que são necessárias para o município. Queria que você falasse discutidas e, obviamente, o que vocês apontaram aí de mais necessário. Muito obrigado, Richard. Eu agradeço muito a disponibilidade dessa devolutiva, né, de compartilhar com o conjunto da sociedade os encaminhamentos apresentados no encontro realizado nos dias 26 e 27 de agosto em Petrópolis. Esse encontro de abrangência estadual, ele produziu uma carta, a Carta de Petrópolis, que entre os seus principais encaminhamentos aponta que o racismo faz mal à saúde, que o racismo é um determinante da saúde e como um determinante da saúde, ele também opera nos temas associados às injustiças climáticas, né? E essa talvez seja o primeiro grande postulado desse documento de Petrópolis, né? E que apresenta que para se garantir políticas públicas, né, que pensa em territórios saudáveis e sustentáveis, é fundamental garantir a incorporação dos sujeitos mais afetados, dos grupos populacionais afetados de maneira mais desproporcionais, nessa agenda. Então, esses talvez sejam os grandes pilares desse documento advindo de Petrópolis, né? E apresenta 25 pontos, né, na construção de uma agenda estratégica. Esses pontos, eles versam desde a responsabilização do Estado, especialmente das autoridades sanitárias, né, para a construção de uma agenda coordenada que consiga, de forma antecipada, né, produzir diagnósticos socioambientais, né, integrados sobre as condições, né, estruturais das favelas, né, com participação ativa da sociedade, com o objetivo de mitigar, né, essas tragédias, esses efeitos ambientais nesses territórios, né. Outros pontos, né, dessa agenda, né, de ação é uma inserção que pensa a construção de um processo formativo e educacional, né, que pense a agenda da educação ambiental nos territórios de favela, que associe uma ação, né, forte de promoção de líderes socioambientais em territórios de favela. Então, esses temas foram temas que estão muito presentes nessa agenda de trabalho construída em Petrópolis por esses 150 participantes no contexto desse seminário, né? Então, eu posso dizer, se eu tivesse que resumir, que essa agenda construída em Petrópolis, ela vai desde a responsabilização dos entes públicos, especialmente das autoridades sanitárias, para pensar a pauta específica dessa relação entre saúde, ambiente, desastres e favelas, como incorporar os sujeitos mais afetados, né, nessa dimensão, e também ações no campo da educação, de um processo formativo de educação e a produção de diagnósticos com muita ênfase na construção de estratégias pautadas na agroecologia. Isso também surgiu como uma ferramenta e insumos para a produção de tecnologias sociais. Então, é uma agenda muito abrangente, né, que tem uma direcionalidade de incidir sobre a COP30, né, trazendo a discussão, né, a conferência de mudanças climáticas da ONU, que vai acontecer no Brasil, em Belém do Pará, em novembro do ano que vem. E essa agenda, ela tem como objetivo contribuir para a visibilidade do tema das favelas e das periferias no interior das discussões sobre mudanças climáticas. Então, a gente entende que a nossa avaliação, que o encontro produziu com muita veemência uma agenda de trabalho, né, estratégica, né? Foi a primeira vez que nós realizamos uma atividade
desse sentido em âmbito estadual, vinculando esses dois temas, que são dois temas centrais, né? O tema do racismo ambiental, né, que associa essa discussão que para nós do campo da saúde coletiva e da saúde pública é muito importante, que é essa agenda do racismo como um determinante social de saúde, ou seja, né, a temática racial, ela orienta os modos de nascer e viver e morrer de determinados grupos populacionais, né? Especialmente, no nosso caso aqui, pensando essa relação do racismo como um determinante social de saúde, nessa relação com o ambiente, né? Nessa relação com a temática da justiça climática, né? Que é um outro ponto fundamental para as discussões mais contemporâneas que estamos vivenciando, né? De tudo que se relaciona, né, aos efeitos dessa devastação ambiental, especialmente sobre populações mais vulnerabilizadas. Então, é a primeira vez que a gente reúne esses dois temas, em âmbito aqui no estado do Rio de Janeiro, para pensar a construção de uma agenda estratégica. Então, e a gente fez isso em Petrópolis, saiu com um documento muito frutífero que dá margem para entradas que vão desde o pensar as ações específicas de saúde, a pensar ações de educação, ações associadas ao meio ambiente, à assistência social, ao planejamento urbano e regional. Então, é uma agenda muito integrada, né? Porque, na verdade, né, essa é uma pauta que pensa uma perspectiva de integralidade, né? Então, a gente está muito feliz com o resultado e nós vamos lançar formalmente a Carta de Petrópolis, com essa agenda estratégica desses 20 pontos de ação, na cúpula social do G20, que vai ocorrer na cidade do Rio de Janeiro, como evento preparatório para a cúpula dos chefes de estados do G20 em novembro, entre dias 14 e 16 de novembro. Então, e a gente também propõe regressar a Petrópolis para fazer um evento, né, de devolutiva à cidade sobre esses encaminhamentos tirados aí no evento em final de agosto. Maravilha, Richard. Você citou pontos extremamente importantes, a gente acha que pode até citar alguns deles aqui. Primeiro, de fato, que é um tema abrangente, até porque quando se fala de tragédia é uma questão social, né? Impacta inclusive o mercado, o comércio, a economia, a segurança, enfim, né? A saúde literalmente das pessoas e por aí vai. Mas você falou um tema que eu acho importante a gente citar aqui, que é essa questão do processo formativo, da educação. A gente tem hoje, por exemplo, em Petrópolis, o que a gente chama de Núcleo Comunitário de Defesa Civil. Esse núcleo comunitário, por exemplo, ele traz ali uma integração entre a defesa civil e a comunidade, na qual tem uma maior possibilidade de risco de algum desastre, de alguma tragédia socioambiental. Quando a gente fala esse processo formativo, Richard, eu pergunto, ele pode ser, por exemplo, por meio de um núcleo comunitário de meio ambiente, ele pode ser um núcleo comunitário de saúde, pode ser ações dentro das escolas também. Como que você vê, por exemplo, esse processo formativo? Exato, né? Quando a gente pensa a formação, né, no campo uma agenda ambiental, né, no tema da educação em direitos humanos, da educação socioambiental, a gente está afirmando que essa formação deve ser uma formação que pense os espaços formais e os espaços informais também, né? Ou seja, que pense, né, as pessoas que têm a possibilidade de estar nas escolas, por exemplo, e nas universidades, né, como centro formativo, né, formal, mas também, né, espaços associativos, né? Uma associação de moradores em parceria com as secretarias municipais de assistência social, e esses núcleos, né, por exemplo, que já existem em Petrópolis, podem ser espaços formativos para a temática socioambiental, né? Um dos elementos que consta, né, nessa agenda estratégica da Carta de Petrópolis é a indução, o convite ao Estado brasileiro para pensar processos formativos em parceria com os sujeitos diretamente afetados, né? E que estão em processos que podem ser afetados de forma mais proporcional com essas mudanças climáticas, para pensar uma agenda, né, que fomente projetos estratégicos, ou seja, você trabalha em parceria com a sociedade civil, você constrói junto com a sociedade civil as agendas, né, que estão colocadas e pensa processos de solução. Então, isso também é algo fundamental, porque isso envolve os sujeitos diretamente afetados, né,
toda essa agenda e incide sobre algo que para nós é fundamental na construção do Sistema Único de Saúde, que é o princípio de participação social, né? Como a sociedade ela se mobiliza para construir esses processos. Então, se a gente tem, né, grupos populacionais que não têm um conhecimento sobre determinados assuntos, ou tem determinados conhecimentos que a gestão pública não tem, né, que é essa relação dialética, né, ninguém melhor do que para saber, né, as estratégias, né, dessas relações territoriais quem está inserido naqueles territórios. E é por isso que a gente pensa que esses processos formativos eles devem primeiro um primeiro ponto, né, que está colocado nessa carta é a construção de diagnósticos territoriais. Não se pode pensar quaisquer agendas, né, que falem sobre territórios, sendo que a gente não tenha de forma muito visível quais são os equipamentos públicos, quais são os dispositivos que estão colocados naqueles territórios, o que que a gente tem da promoção de uma rede de serviços. Então, por exemplo, esses centros em Petrópolis, eles são dispositivos fundamentais que devem ser evidenciados para o conjunto da população, para que juntos com esses dispositivos, junto com os equipamentos públicos de assistência social, junto com os equipamentos públicos de saúde, de educação, de cultura, a gente consiga promover uma rede sustentável de proteção para evitar essas tragédias que a gente sabe que, de maneira desproporcional, afetam os segmentos mais vulnerabilizados. Ou seja, incidir na construção e no mapeamento, né, dessa rede territorial. E a partir dessa rede territorial, junto com os grupos populacionais que estão inseridos nos territórios, grupos populacionais organizados, pensar processos de formação é uma estratégia fundamental se esses processos de formação conseguirem apontar para a promoção de soluções, né? E nada mais interessante, por exemplo, do que envolver, se a gente for pensar os espaços formais, né, quando a gente pensa, né, as escolas, por exemplo, né, ações e campanhas diretas, né, de educação ambiental sobre redações, né, como a gente pode promover, né, ambiente mais saudável e sustentável, né, nas favelas, né, enfrentar essas problemáticas ou colocar todo aquele investimento, né, de profissionais de saúde e informação nos centros universitários de Petrópolis, pegando, né, situando na cidade de Petrópolis, como os profissionais de saúde e informação, né, podem contribuir para a construção de tecnologias sociais em saúde que possam, de fato, afetar a vida das pessoas no sentido de promoção da saúde, né, de pensar essa agenda de saúde e ambiente. Então, assim, essas estratégias de formação, elas passam desde esses espaços formais, mas também como a gente consegue dialogar com essas associações de moradores locais que estão presentes no interior de cada uma das favelas, com esses coletivos e movimentos sociais organizados, né? Por exemplo, a gente tem em Petrópolis inúmeros coletivos que já discutem com muita veemência essa agenda, né? Posso citar aqui, por exemplo, o Centro de Defesa de Direitos Humanos tem um processo muito profícuo de formação de adolescentes e jovens nas temáticas de direitos humanos e o direito ao meio ambiente saudável é um direito humano, ou seja, né? Existem estratégias que passam pelo campo formal da formação e estratégias que passam, né, por a gente conseguir ampliar esse acesso ao conjunto da população na sua maior diversidade possível, a inserção a essas agendas, né? E acho que finalizo dizendo que a centralidade da construção de processos de formação é a gente conseguir, enquanto poder público, sociedade civil organizada, academia, instituições de pesquisa, promover ações inovadoras e estratégicas de tecnologia social, né? E só faz sentido se a gente consegue formar sujeitos, né, apresentar novas perspectivas conceituais para, com isso, construir ferramentas que afetem diretamente o território, né? E nesse sentido, esse diálogo, na maior parte das vezes, ele é muito profícuo, né? Quando a gente consegue entender os diferentes lugares, né, que a gestão pública tem, que a sociedade civil organizada tem, a gente consegue induzir agendas coletivas em prol da sociedade. Acho até, pegando o gancho agora no que você falou, Charles, a gente tem, inclusive, pegando aqui, estou até com um documento aberto, né, com a carta, como a gente citou logo no início da entrevista, foram
25 pontos aí abordados, e quando a gente pega, né, para ler esse conteúdo, ler essas ações, essas propostas, a gente vê que é necessário uma integralidade de fato entre o poder público, entre sociedade civil, entre instituições de ensino, instituições de saúde, enfim, porque de fato passam por toda essa cadeia. Você comentou sobre a questão, por exemplo, desse processo formativo nas instituições, e eu, né, no momento que você falou isso, eu pensei em, por exemplo, cursos da área da saúde, da área da arquitetura, da engenharia, pensando a pauta ambiental, trazendo, né, trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, os famosos TCC, como a gente conhece, né, monografias, abordando esse tema, né? É importante, acho que até, por exemplo, os fóruns, aquelas semanas científicas que as universidades têm, trazerem essa pauta para que aquele jovem, né, aquela pessoa, o estudante que está ali naquele momento, ele também tenha esse início, pelo menos, daquela área, né, da pauta ambiental em si, porque, por exemplo, a gente pode pegar aí arquitetura, engenharia, pautas que em alguns casos vão ser citadas ali, novas ferramentas de trabalho, como diminuir o custo, mas enfim, quando a gente pega uma cidade como Petrópolis, que tem esse histórico, que tem aí, né, infelizmente, um contexto de novas possibilidades de tragédias, de impactos ambientais e que vão afetar principalmente as classes menos priorizadas atualmente, a gente vê que essas áreas também podem ser muito fundamentais nesse processo de reconstrução desses espaços, mas não só isso, mas também de elaboração de novos projetos, de prevenção também para essas unidades. Queria que você falasse um pouquinho agora também, Richarles, inclusive sobre a questão da agroecologia, que a gente acabou de citar aqui, inclusive a quinta proposta fala sobre fomentar a agroecologia como ferramenta de combate aos desequilíbrios climáticos descorrelacionados ao capitalismo verde e ao caminho para o enfrentamento do racismo ambiental e a promoção da justiça climática. Como, de alguma forma, a agroecologia pode ser uma ferramenta para isso? O seu microfone está... Perdão, o seu microfone, Richards. Obrigado, Richard. De um modo geral, o tema da agroecologia é um tema de princípio para a construção dessa agenda, né? O que nós percebemos com a construção desse documento, né? Porque esse documento ele foi é, produzido a partir dos insumos dos participantes, das participantes do seminário, né? E uma questão central para pensar o tema do racismo ambiental e da justiça climática é essa vinculação direta com a agroecologia, com as possibilidades de pensar um novo modelo de produção e consumo, né, associado à justiça social, né, que é a grande agenda da agroecologia. E as estratégias passam, por exemplo, pela promoção de hortas sustentáveis, né, como uma forma, né, de fomento à alimentação saudável e adequada e geração de renda e organização de um território, né, de um meio ambiente de maior equilíbrio. Então, assim, as ações, os exemplos, eles envolvem a agroecologia como uma forma, né, de garantia, né, de processos de justiça ambiental, de garantia de práticas associadas a um território ancestral, ou seja, práticas, né, que se relacionam, né, com experiências de grupos populacionais, né, historicamente organizados naquele território e que ao longo dos anos, né, vem se perdendo e se relaciona diretamente com a promoção de um modelo de cuidado com o meio ambiente. Então, o conjunto dessas propostas, né, elas versam sobre a centralidade da agroecologia. No interior dos projetos do Plano Integrado de Saúde das Favelas no Rio de Janeiro, a gente tem aproximadamente quase 40% dos projetos que têm algum braço em ações de agroecologia, né, evidenciando, né, algo que talvez não seja muito visível, né, para o conjunto da sociedade, o quanto as favelas têm uma incidência na preservação ambiental, né? Quanto, né, a gente tem movimentos no interior
das favelas que se preocupam diretamente com mitigar os efeitos, né, dessa devastação ambiental presente, especialmente, né, por esses movimentos, né, que degradam o meio ambiente. Então, a gente tem um conjunto de experiências que versam sobre os mais variados exemplos, né? E eu acho que é interessante, né, para situar que o que é um central, né, na Carta de Petrópolis é a total vinculação de que não é possível pensar uma temática de justiça ambiental que não esteja vinculada diretamente com a pauta da agroecologia. Eu acho que essa é a centralidade. Não é à toa que esse ponto aparece, né, em alguns dos itens dessa agenda, mas esse ponto ele é central e estruturante na construção desse documento e do que foi o seminário, né? Assim como outros pontos que eu acho que talvez a gente fale menos, né, e que para mim merecem muito destaque, né? Eu acho que tem um item dessa agenda estratégica que fala da real necessidade de vincular o tema de arte e cultura à temática da justiça ambiental, do racismo climático. Isso é fundamental, porque quando a gente consegue vincular arte e cultura, né, a gente consegue ampliar imaginários, né, chegar em sujeitos que talvez não vão passar por um processo de formação, seja formal ou informal, né, sobre essa temática. Mas quando a gente consegue, né, produzir espaços culturais, espaços artísticos, né, que coloquem essa agenda como uma agenda prioritária e central, a gente consegue, por exemplo, dialogar, seja com sujeitos que não estariam presentes em processos de formação, mas também com estruturas públicas, né, que por vezes podem, num primeiro momento, achar que essa relação temática não tem a ver diretamente consigo, né? Por exemplo, uma secretaria de cultura, uma secretaria de esporte, a gente sabe dessa relação direta, né, de integralidade, né, que todos os entes públicos possuem com estas agendas. Então, e nesse sentido, né, esses temas, né, possuem uma integralidade também com a temática da agroecologia. Perfeitamente. Para só complementar aqui, para quem está nos acompanhando, é justamente até uma das propostas, que é a 24ª, que amplia a dimensão dos problemas estruturais da geopolítica global, sem reforçar processos de individualização e culpabilização junto aos temas de crise climática. Logo em seguida, vem promover um curso sobre racismo ambiental e tem também fortalecer as estratégias que conectem clima com artes visuais, música, teatro, dança, enfim, entre tantos outros projetos que inclusive podem ser fomentados dentro dessa temática. E, Richarles, a gente, inclusive, por exemplo, teve Lei Paulo Gustavo, isso também poderia ser incorporado dentro desses projetos, dentro da área, né, da cultura, enfim. Petrópolis tem agora também um outro edital divulgado também recentemente e que dá para se tratar sobre esses temas. Mas aí a minha pergunta é necessário também que o poder público como um todo, nesse caso, traga esses temas à tona? Porque, obviamente, quando uma pessoa que trabalha na saúde, trabalha no meio ambiente, ela já está mais envolvida com esses temas. Uma pessoa não necessariamente dessa área, talvez ela vá ter ali esse alerta, digamos assim, a partir do momento que aquilo é apresentado, que aquilo é discutido. É necessário uma publicidade maior para esse tema, ele ainda é pouco divulgado ou ainda não é divulgado da maneira mais adequada, seja para a população, seja para grupos culturais, para artistas, enfim, de modo geral, porque é uma pauta super importante, mas a gente ainda vê muitos avanços a serem necessários. Sim, é por isso que eu trouxe o tema da vinculação da arte e cultura com essa agenda, né? Quando a gente só consegue, né, o avanços em determinados processos, né, no campo das políticas públicas, quando a gente tem uma maior integração dos diferentes, né, atores, institucionais responsáveis pela integralidade das pautas, né? A gente historicamente tem uma concepção no Estado brasileiro de pensar políticas públicas de forma separada, né?
Essa é a caixa da educação, essa é a caixa da saúde, essa é a caixa da ciência e tecnologia, essa é a caixa do esporte, do lazer, da assistência social, a caixa da economia, quando na verdade todos os temas eles se relacionam porque a pessoa que vive na favela de Petrópolis, ela precisa pegar o ônibus, isso se relaciona com transporte, ela precisa de um ambiente diretamente adequado, e isso se relaciona com assistência social, com o meio ambiente. Ela precisa ter condições de saúde, isso se relaciona com saúde, com educação. Não existe uma divisão do sujeito, né? Os sujeitos, as pessoas, os grupos populacionais, eles são únicos e eles se relacionam diretamente com todas essas caixinhas no campo das políticas públicas. Então, é, a possibilidade, né, que a gente consiga ter um eixo positivo na construção dessas agendas se dá diretamente pela vinculação dos diferentes atores institucionais nesse processo. E para isso, a gente precisa modificar, inclusive, uma concepção de pensar política pública, né? Porque pode parecer, mas, inclusive, o campo da saúde também não é um campo que, historicamente, né, se apropria desses temas, né? Essa discussão é uma discussão muito recente, inclusive, para a agenda da saúde, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente costuma pensar, a gente é formado para pensar, né, ainda numa perspectiva de solucionar as doenças, né, e menos pensar processos de promoção da saúde, né? O que essas agendas, tanto é que a discussão sobre o racismo na saúde é uma discussão que ganha visibilidade nas últimas 2 décadas, a discussão sobre justiça climática e essa relação com saúde é uma relação que tem sido explorado muito recentemente, apesar de pesquisas, né, históricas que apontam essa relação, a preocupação, né, pública, né, enquanto estratégia pública, e de envolver a sociedade na construção dessas temáticas, isso é muito recente. Então, isso é muito novo, inclusive, para o campo da saúde, né? Pensar uma agenda pública, né, uma agenda de indução. E nesse sentido, eu fico pensando aqui, né, de forma coletiva, que a gente precisa envolver os diferentes atores institucionais, porque essa não é uma pauta da Secretaria de Planejamento Urbano, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Direitos Humanos. Essa é uma pauta que fala da integralidade dos diferentes entes públicos nessa construção. E aí, não é nem, inclusive, apenas do Executivo Federal, é envolver o Legislativo, né, que esteja sensível à promoção de um conjunto de legislação, né, que facilite a promoção da justiça climática, do enfrentamento do racismo ambiental, envolver, né, o conjunto, né, do sistema de justiça, né, para ajudar a pensar e monitorar, né, sobre a implementação desses processos, ou seja, né, a gente envolver universidade, envolver sociedade civil, envolver os meios de comunicação, essa integração dos diferentes atores públicos, né, que incidem sobre os processos de construção das políticas públicas é fundamental, né? Primeiro, para desconstruir uma perspectiva de que a discussão sobre racismo ambiental, justiça climática é algo datado sobre alguns entes públicos, né? Eu acho que essa é a grande importância também da gente trazer um tema como esse, que é um tema que evidencia, né, que a construção programática e política pública dessas agendas passam pela integração dos diferentes atores públicos presentes no território. A gente também vê aqui nessa carta, Richarlis, um outro ponto e que eu acho que é importante também se debater, que é a questão da penalização para quem comete crime ambiental. Petrópolis, infelizmente, esse ano, inclusive, registrou diversos incêndios florestais,
Existem campanhas voltadas contra a soltura de balões, a gente sabe que é crime, mas isso ainda é muito frequente, assim como queimada dos terrenos, limpeza de terrenos, que é feita ali ateando fogo, e isso se torna depois um grande problema. A gente viu também o Brasil como um todo esse ano, com um grande número de incêndios florestais. Só no estado do Rio de Janeiro foram mais de 3.000 incêndios. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, porque esse é um outro ponto que vai impactar também lá na frente. A gente sabe que um terreno, um solo fragilizado, que acabou de passar por um incêndio florestal, ele impacta a fauna, ele impacta a flora, ele impacta na qualidade do ar, mas aquele terreno como um todo fragilizado também fica mais suscetível a um deslizamento de terra, por exemplo. Então, quando a gente citou aqui, por exemplo, a questão do legislativo, é ampliar essas leis visando, de fato, obviamente, não só a penalização, mas a garantia de espaços saudáveis e que tem ali a possibilidade de uma preservação ou de projetos, de fato, para que sejam idealizados dentro dessas cidades, dentro dessas comunidades, projetos sociais, ambientais, que vão ampliar essa qualidade também para a população, porque falta também muita fiscalização nesses espaços. Sim, essa é uma agenda que está na ordem do dia, né? Especialmente pelo que nós estamos vivenciando no Brasil. Uma pesquisa no México apontou que 99% dos incêndios provocados no país são feitos por homens, né? Então, assim, existem alguns recortes que são fundamentais a gente conseguir discutir, né, sobre esse tema, né? Um deles é essa masculinidade, né? O que a gente tem produzido enquanto sociedade. E me parece que é muito estratégico a gente conseguir separar, né, esses incêndios criminosos, né, que têm uma intencionalidade de operar mudanças no meio ambiente em prol do agronegócio, em prol de uma forma devastatória, né, de promoção, né, do capital, e outras práticas, né, que a gente precisa convencer, né, e formar um conjunto da sociedade de que mesmo que tenha sido passado como uma possibilidade, né, de cultivo, de cuidado, que ela tem impactos ambientais muito perversos e que elas não podem ser realizadas e que o Estado, que o poder público deve garantir condições para que um pequeno agricultor, né, que trabalha naquele espaço, no ciclo de não plantio, tenha condições adequadas, né, de manutenção. Então, assim, eu acho que essa discussão é uma discussão que me parece que a gente precisa conseguir separar, né, aquilo que é na ordem do criminoso, né, muito vigente, infelizmente muito visível, né, foi muito visível nos últimos meses no Brasil, né, e aquilo que está no campo, né, de práticas que foram historicamente, são historicamente reproduzidas e que precisam de uma nova construção, né? E processos de desconstrução mais associados a uma temática ecologicamente correta com a devida responsabilização do poder público, né? A perspectiva da gente ainda ter no nosso país, né, práticas como essa dialogam diretamente com o baixo potencial democrático que nós temos, né? E o quanto nós ainda precisamos produzir, né, sujeitos e cidadãos com uma perspectiva de alinhamento socioambiental, né? Então, isso para mim é muito visível quando a gente consegue observar, né, o último cenário nacional. Não é possível, né, a gente produzir uma agenda de justiça climática com essas constantes violações ao meio ambiente e sem a devida fiscalização e responsabilização desses setores criminosos, né? Eu acho que uma enorme dificuldade da realidade nacional é também a construção dos órgãos de fiscalização sobre esse tema, né? Você não consegue, por exemplo, ter a efetiva vigilância e necessária vigilância se você tem um corpo, né, de técnicos
limitados, sem os equipamentos necessários. Então, é toda uma cadeia de não sustentabilidade ambiental que passa, inclusive, pela enorme dificuldade, né, dos agentes de fiscalização e dos nossos entes de responsabilização, né? E aí uma perspectiva que me parece fundamental é que a gente responsabilize os sujeitos que historicamente fazem uso dessa prática de forma criminosa e que a gente consiga identificar, né, grupos populacionais que precisam de ações, seja de formação, de orientação, com responsabilidade do Estado, né, para que possam se manter naquele ambiente de forma ecologicamente saudável. E aí a gente volta, por exemplo, na questão da agroecologia. A partir do momento que aquela pessoa tem uma responsabilidade, um carinho por aquele espaço, automaticamente ela vai querer preservá-lo. Mas, enfim, Charles, eu tenho menos de um minuto aqui para encerrar esse nosso bate-papo. Queria muito agradecer a sua presença aqui para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente. É claro que o espaço está aberto para novas entrevistas e, mais uma vez, trazer esse diálogo referente ao meio ambiente, ao racismo ambiental e todos esses temas que são importantíssimos para a sociedade. Eu que agradeço, é uma alegria para nós do Plano Integrado de Saúde nas Favelas da Fiocruz poder novamente compartilhar essas proposições aqui. TVC, a TV do Correio da Manhã.